Bem, gente, hoje é dia 23 de fevereiro, né, numa segunda-feira, e eu estou aqui na minha tela com a carta, né, a manifestação da OAB ao ministro Fachin, ao presidente do STF, manifestando, né, sobre a duração e delimitação de inquéritos de natureza expansiva e pedido de audiência. 7 anos para fazer uma manifestação e na hora de fazer a manifestação faz errado, faz de forma, né, canhota, faz de forma assim, sabe? É igual o STF fez com relação ao Dias Toffoli. Sabe quando você não vê consistência nas coisas? Ah, olha, ele não está sob suspeita, mas ele vai ter que sair da relatoria do inquérito do Banco Master. Mas ele não está sob suspeita, por que ele tem que sair? Entendeu? Não, não, mas ele tem que sair. Então, a OAB fez a mesma coisa. Essas instituições que agiram politicamente e comprometeram as instituições brasileiras agora estão tentando, entendeu, reverter, mas para isso não dá para ficar, né, sem estabelecer um parâmetro e negar o passado. E aí a OAB não negou o passado. E quando ela não nega o passado, ela assume que tomou uma posição política, né, arbitrária, parcial, contra a favor da ilegalidade no Brasil. E eu vou mostrar isso aqui em alguns aspectos deste manifesto, dessa carta que foi mandada para o ministro Fachin. Quer ver? Vamos entrar aqui, ó. Eu estou com ela aqui. Ele começa assim, ó. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em manifestação conjunta de sua diretoria nacional e dos presidentes dos conselhos seccionais, dirige-se respeitosamente a Vossa Excelência para externar extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração, em especial do inquérito 4.781, amplamente conhecido como inquérito das fake news. Aí, ó, aqui que eles começam a dar o vacilo. A inquietação da advocacia brasileira não decorre de desconhecimento do contexto histórico em que o referido procedimento foi instaurado. Quando ele diz que a advocacia, a inquietação da advocacia, né, não decorre de desconhecimento do contexto histórico em que o referido procedimento foi instaurado. Então quer dizer que teve um contexto histórico para instaurar uma ilegalidade no Brasil. E ela não desconhece isso. E ela aceitou isso. Bem, mais precisamente, da compreensão de que, superada a conjuntura mais aguda que lhe deu origem, impõe-se redobrada atenção aos parâmetros constitucionais que regem a persecução estatal. Bem, e aí eu pergunto, quando a carta diz, né, a advocacia brasileira, quando ele diz superada a conjuntura mais aguda que lhe deu origem, e qual foi a conjuntura que deu origem ao inquérito das fake news? Foi quando aquela revista Cruzoé publicou, né, um artigo colocando um ministro da corte, que é o Dias Toffoli, com aquele termo, né, o amigo do meu pai, envolvido em propinas. E aí, o que não está agudo agora? O Dias Toffoli, o mesmo personagem que originou o inquérito das fake news, aliás, que foi ele que, por ofício, instalou e colocou o relator como Moraes, esse mesmo ministro que deu a origem do inquérito das fake news, a fase aguda era essa? E agora não é fase aguda? Dias Toffoli agora não está sendo amplamente atacado pelas mídias
pela Globo, pelo Estadão, pela Folha, pela Bandeirante. Não está. Então, que fase aguda que superou? O Alexandre de Moraes sendo atacado, a esposa dele com um contrato de 130 milhões de reais, com o Banco Master envolvido nisso tudo e não tem nada para dizer como é que foi esse contrato, por que ele aconteceu. Uai, 2 ministros numa fase aguda. A esposa do Alexandre de Moraes foi internada às pressas. Parece que ela teve que colocar um stand, ela teve problema cardiologista lá, que ela está sob pressão. Agudíssimo a situação. E a OAB diz que superou, que agora é hora de acabar com os inquéritos das fake news, porque superou a fase aguda. A fase nunca teve tão aguda. Então, olha, para você ver, como é que vai indo. Aí coloca, é inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em ambiente de grave tensão institucional. Não, agora não tem grave tensão institucional, não. Nós não temos aí um ministro usando e abusando para tirar da Polícia Federal as investigações, um outro ministro perseguindo funcionários públicos da Receita, auditores. Nós superamos o quê? Por que superamos? Não está igual antes? Eles não faziam isso? Eles não perseguiam isso antes? Não pegavam pessoas aleatoriamente e instalavam inquéritos? Está mais agudo agora. E a OAB quer dizer que superou a fase aguda? Então aqui, é inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em ambiente de grave tensão institucional, marcado por ataques reiterados à honra e à segurança de ministros da Suprema Corte. Eu lembro que o Bolsonaro criticava o Alexandre de Moraes por os inquéritos das fake news. Esse era o ataque que tinha. Essa que era a fase aguda, porque na época o Bolsonaro não podia criticar e agora pode. Bolsonaro avisou, olha, cuidado com esses ministros, que eles são problemas. Ah, não, deixa ir para cima do Bolsonaro. A fase aguda está acontecendo. E aí vem disseminação coordenada de conteúdos fraudulentos e ameaças ao regular funcionamento das instituições republicanas. O que funcionou agora? Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal desempenhou papel central na defesa da ordem constitucional e na preservação da estabilidade democrática, atuação em que a ordem reconhece de forma expressa. Então vocês avalizaram a atitude do Alexandre de Moraes na época, porque ele fazia o que ele está fazendo agora, só que com as pessoas diferentes. Então a OAB tem um olhar de legalidade para um grupo de sociedade, para outro ela não tem. A lei que a OAB está defendendo nesse contexto, desse ofício que ela está enviando, é que ela justifica, olha, o que é ilegal pode acontecer, desde que seja com um determinado tipo de pessoas. Agora, outras pessoas, essas pessoas não podem ser atingidas por essas irregularidades. É isso que a OAB está dizendo. Quando ela fala, é inegável que a instauração de referido inquérito ocorreu em ambiente de grave tensão institucional, marcado por ataques reiterados à honra e à segurança de ministros da Suprema Corte. Agora, o Alexandre de Moraes está sendo elogiado? O Dias Toffoli está sendo elogiado em algum lugar? Hein? Não existe ataque agora, não? Disseminação coordenada de conteúdos fraudulentos. Cadê os conteúdos fraudulentos? E ameaça ao funcionamento da instituição. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal desempenhou papel central na defesa da ordem constitucional e na preservação da estabilidade democrática. Atuação que a ordem reconhece de forma expressa.
reconhece de forma expressa. Ao fazer isso, ela reconhece que o Brasil tem leis para uns e leis para outros. E essas leis não são as mesmas. Tem um código penal para um, tem um código penal para outro. E que esses códigos não são os mesmos. Porque a realidade é a mesma. Os ministros que estão sendo alvos agora são os mesmos que foram alvos antes. Então, isso é o que nós temos. E aí vem. Também por isso, e por respeito à relevância histórica dessa atuação, entende a OAB que o momento atual exige reflexão institucional serena sobre os limites, duração e a aderência material dos procedimentos investigativos ainda em curso. A esse respeito, cumpre registrar que o inquérito das fake news, esse inquérito 4.781, nasceu em contexto excepcional. Que contexto excepcional era aquele? Diga, por favor, OAB, esclareça isso com palavras claras para que a população entenda. Inclusive sob o aspecto formal e procedimental, com instauração de ofício em fundamento regimental cuja aplicação por sua singularidade foi objeto de intenso debate jurídico e posterior validação judicial com balizas específicas. Então, a esse respeito, aqui, cumpre registrar que o inquérito 4.781 nasceu em contexto excepcional, inclusive sob o aspecto formal e procedimental, com instauração de ofício em fundamento regimental, cuja aplicação por sua singularidade foi objeto de intenso debate jurídico e posterior validação judicial com balizas específicas. Que balizas são específicas são essas? Que a lei só pode ser para um, para outros não podem? Esses aqui podem tudo, a lei tem que ser respeitada só para esses aqui não existe lei para eles? Eles têm que viver sob o regime de exceção? É isso que vocês estão dizendo. Ainda que a complexidade dos fatos e multiplicidade do desdobramento expliquem, em alguma medida, a extensão temporal da apuração, não se pode perder de vista que a lógica constitucional e processual do inquérito no sistema brasileiro é a de instrumento voltado à investigação de fatos determinados, com molduras material minimamente definida, e não a de procedimentos abertos à absorção sucessiva de condutas distintas, conforme novas conexões sejam afirmadas ao longo do tempo. Tá vendo? Aí coloca. A elasticidade excessiva do objeto investigativo compromete a previsibilidade, fragiliza a segurança jurídica e projeta para a sociedade a percepção de um campo investigativo sem contornos suficientes estáveis. Era isso que estava sendo dito há 5, 6, 7 anos atrás. Mas para vocês, isso era válido? Porque se vocês validaram isso que vocês estão dizendo, que é um absurdo agora. E vocês confirmam aqui que isso valeu para umas pessoas. Não vale para outras, mas valeu para umas pessoas. Esse é o nível que hoje nós temos, né, na nossa representação de uma classe tão importante que é a classe de advogados. Aí coloca. Essa preocupação se acentua diante de relatos recentes sobre a inclusão, no âmbito do mesmo procedimento, de pessoas e fatos que, embora possam merecer apuração rigorosa por canais próprios, não se apresentam de forma imediatamente aderente ao núcleo originário que justificou a instauração do inquérito. E qual foi a causa que originou a instauração do inquérito? Foi a acusação de ministros. Foi apontar falcatruas de ministros da Suprema Corte. Então tá sim, tá ligado. O Moraes está se defendendo daquilo que você disse que era válido. Porque naquela época, a população, as pessoas, alguém, falar, olha, tem ali o amigo do meu pai, aquela coisa toda, vai ver que tem coisa ali. Aí o que eles fizeram? Foram para cima de quem estava investigando. Ou da imprensa que estava divulgando isso. O que fez diferente agora? É a mesma coisa. Então, está dentro do escopo original. Está vendo, OAB?
como é que vocês estão se perdendo nisso aí? Aí começa. Vou continuar. A preocupação se acentua diante de relatos recentes sobre a inclusão no âmbito do mesmo procedimento de pessoas e fatos que, embora possam merecer apuração rigorosa por canais próprios, não se apresentam de forma imediatamente aderente ao núcleo originário que justificou a instalação do inquérito. É igualzinho. É o mesmo núcleo originário. São os mesmos alvos, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli. Eles eram os alvos que criaram esse inquérito para se defenderem das investigações sobre eles. E agora o que está acontecendo é a mesma coisa. Eles estão agindo dentro daquilo que eles sempre agiram. Não fugiram do escopo originário, não. Aí vem. O ponto para a ordem não é desconsiderar a gravidade de eventuais ilícitos supervenientes, mas reafirmar a exigência de que cada apuração observe base normativa adequada, objeto definido e correspondência estrita entre o fato investigativo e o instrumento processual utilizado. A integridade institucional da investigação depende também da clareza de seus limites. Então, antes podia e agora não pode. É isso que vocês estão falando. Vocês estão falando que a lei serve para uns, para outros não precisam de lei. É isso que vocês estão falando. Quando você reconhece que o que foi feito antes, por esses mesmos atores, era válido. E aí vem. A defesa da democracia, neste contexto, não se esgota na repressão a ataques institucionais. Ela se completa com a observância estrita do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da liberdade de expressão. Agora, não é? Tais garantias não representam obstáculos à atuação estatal legítima, mas condições de sua validade e de sua aceitação pública. Quando a persecução se prolonga indefinidamente ou se torna excessivamente abrangente em sua formulação, surgem efeitos que transcendem os investigados formais e atingem o ambiente institucional como um todo, com reflexos sobre autoridades, agentes públicos, profissionais de imprensa e cidadãos. Né? Não é isso? Não é isso, OAB? Então, tudo que vocês estão dizendo que agora não pode fazer, podia antes. Porque vocês falam, antes era um momento de exceção. Antes podia tudo isso. Então, o Brasil viveu sob um regime sem institucionalidade por esses atores que vocês acharam que tinha que fazer tudo isso que vocês estão falando que tem que observar. E vocês estão reconhecendo que eles fizeram com o aval dessa instituição. Na linha, a OAB reputa indispensável reafirmar a proteção ao livre exercício profissional e as garantias constitucionais de todos aqueles que exercem funções essenciais à vida democrática, com menção às atividades jornalísticas. Hein? Que jornalistas agora que podem fazer isso? Só o da Globo? Né? O da Bandeirante? Né? Antes os outros não podiam fazer e aí justificava? Os mesmos atores que vocês estão agora chamando na responsabilidade são os atores que fizeram isso no passado. E por que antes valia e agora não vale? E por que antes não podia ser ignorado e agora não pode? Porque são pessoas diferentes, é grupo social diferente. Então a OAB tem uma leitura enviesada, acanhotada da sociedade. E aí ela especifica, olha, a lei não é para todos, são só para alguns. É a forma que a OAB está se mostrando nesse roteiro que ela se apresenta aqui. Ainda coloca, a ordem manifesta ainda que de forma categórica seu entendimento de que acessos ilegais obtenham devido vazamento de dados sigilosos de cidadãos são condutas absolutamente inaceitáveis e merece apuração rigorosa e punição exemplar. Com especial gravidade quando atinge dados protegidos por sigilos profissionais no exercício da advocacia. A resposta institucionais a tais práticas deve ser firme, mas igualmente compatível com a Constituição, com a legalidade estrita, observância à competência originária e com a correta delimitação dos instrumentos investigatórios
empregados. Está acabando aqui, viu, gente? O momento nacional... Olha, agora eles estão entendendo. Atemporal, olha. O momento nacional recomenda contenção, estabilidade e compromisso ativo com a pacificação institucional. Antes não havia essa recomendação, né? Antes não havia esse compromisso ativo com a pacificação institucional, né? Tinha que massacrar um determinado segmento da sociedade, porque era o entendimento que se tinha. O Brasil não suporta mais viver sob tensão permanente e a naturalização do conflito entre instituições e atores públicos tem produzido desgastes progressivos na confiança social e da autoridade constitucional dos poderes. 7 anos depois, né? É justamente por reconhecer o papel do Supremo Tribunal Federal na defesa da democracia que esta ordem se dirige a Vossa Excelência para conclamar a adoção de medidas que reafirmem, de modo inequívoco, a centralidade da Constituição, a previsibilidade dos procedimentos e a estrita observância das garantias fundamentais. Quer dizer que agora ela pede que coloque a Constituição na frente. Antes não precisava. Diante disso, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Colégio de Presidência dos Conselhos Seccionais vêm requerer a Vossa Excelência, respeitosamente, que sejam adotadas providências voltadas à conclusão dos chamados inquéritos da natureza perpétua, em especial daqueles que, por sucessivos alargamentos de escopo e prolongamento temporal, deixam de ostentar delimitação material e temporal suficientemente precisa, bem como que não haja a instauração de novos procedimentos como essa mesma conformação expansiva e indefinida. Por que não se encerram os inquéritos? Por que nunca se encerraram esses inquéritos? E agora vocês querem que encerre? Porque se for encerrar, a sua finalidade de abrir vai perder o sentido. Porque ele não abriu para para descobrir um crime, ele abriu para causar uma repressão. E se concluir o inquérito, é dizer, vou acabar com a repressão. Porque tudo que tem no inquérito é o exercício da repressão. A proposta do inquérito fake news é repreender, reprimir, né? Censurar, oprimir, deixar as pessoas, né, sem ação. E aí, como é que conclui isso? Já que não tem um crime no inquérito. Não se chega a crime. A conclusão do inquérito das fake news. Esse é o crime. Então, quando for chegar na conclusão dos inquéritos, nenhum vai virar processo. Por quê? Porque foi tudo feito para pôr medo, para repreender, para censurar, para tirar de circulação um determinado grupo de pessoas que pensam de uma certa forma. Aí vem. Diante disso, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Colégio de Presidentes do Conselho Nacional vêm requerer a Vossa Excelência, respeitosamente, que sejam adotadas providências voltadas à conclusão das chamadas inquéritos de natureza perpétua. Requer ainda a designação de audiência com Vossa Excelência em data oportuna para exposição institucional do tema e apresentação de contribuição da advocacia brasileira em espírito de cooperação republicana. A OAB reafirma o seu compromisso com a defesa inegociável dos valores democráticos republicanos, permanecendo à disposição do Supremo Tribunal Federal para colaborar o que estiver ao seu alcance em favor da segurança jurídica, da pacificação institucional e da plena observância da Constituição da República. Aí o último parágrafo, bem assim. Agradecemos desde já a atenção de Vossa Excelência e manifestamos a confiança de que o tema receberá o exame cuidadoso e prioridade institucional que sua relevância exige, certo de que esta ordem será recebida como parceira na construção de soluções pautadas pela Constituição, pela segurança jurídica e pela preservação de valores democráticos e republicanos. Aí bem, renovamos esse protesto, time em consideração atenciosamente Felipe Sarmento Cordeiro, presidente do Conselho Federal da OAB, e aí vem assinado aqui a diretoria toda, depois os 27 federações regionais.
Eu podia continuar falando aqui, mas já fui longe demais. Eu vou deixar aqui. Tem uma pessoa que fica doida para participar do meu programa, da nossa comissão, que é uma pessoa que acompanha a gente sempre. Aí ela pediu para entrar aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar ela aqui. Vamos ver se ela vai estar disponível aqui. Espera aí. Vocês vão conhecer, pelo menos a voz dessa pessoa, porque eu recebo muita ligação, recebo muita mensagem, sabe? E aí eu falei, eu vou dar uma colher de chá, porque senão eu vou ficar falando muito aqui. Deixa eu ligar para ela aqui, vamos ver se ela vai atender. Ó, tá chamando. Acho que ela não está disponível. Bem, eu tentei. Ó, você está sabendo que eu liguei para você, né? Então tá bom. Talvez ela não esteja disponível agora. Mas eu já fiz o comentário que eu tinha que fazer, agora eu vou deixar vocês comentarem. Apenas observando a seguinte coisa. O presidente Lula foi numa excursão aí para a Índia, outros lugares, né? Coreia, não sei. E levou com ele o diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues. O André Rodrigues não está no Brasil, que é o diretor-geral da Polícia Federal, aquele que eu digo para vocês que é, né, o afilhado de Alexandre de Moraes. O homem, né, que dá vazão às ações dos inquéritos das fake news, que deu vazão. Tá certo? E a parte da Polícia Federal que está investigando, né, essa desordem institucional que o Brasil está vivendo, está se reunindo agora com quem? Com o atual relator, né, que é o André Mendonça. Então o Lula afastou do Brasil o diretor-geral da Polícia Federal, né, que é o homem que fica aí atendendo as demandas desse inquérito aí, a mando do Alexandre de Moraes, e deixou o André Mendonça juntar com os delegados da Polícia Federal que estão apurando esses inquéritos, que envolvendo aí, né, altas autoridades da República. Esse é um comentário. E o outro comentário é o fato da esposa do Alexandre de Moraes ter sido internada às pressas para colocar, parece que é um stand, né, coisa de desobstruir a artéria, prestes a sofrer um infarto. E aí, meu filho, eu gravei um vídeo sobre isso. Sabe, a gente tem aqui uma certa espiritualidade quando a gente fala nesses assuntos, sabe? A gente vê a pessoa humana. Então, a ansiedade, a angústia, a esposa do Alexandre de Moraes, né? Como é que ela se relaciona com as suas amigas hoje, com seus profissionais de trabalho, como é que ela anda na sociedade? Ela ficou com a sua imagem muito exposta, né? E é ela que está, olha, é a esposa do Alexandre de Moraes que tem um contrato. Não é o Alexandre de Moraes. Está caindo tudo nas costas da esposa do Alexandre de Moraes. E aí o Moraes está sentindo essa pressão em casa, né? Como é que ele está lidando com isso? Como é que a esposa do Alexandre de Moraes está lidando com isso? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que é tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Esse é o vídeo 896 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Depois dessa minha falação, agora eu quero os pequenos palpites de vocês, né? Os comentários mais singelos que vocês possam mandar para esse vídeo, eu vou ficar muito satisfeito, tá certo? Adiantando que eu sou um leigo na parte jurídica, né? Se eu fiz algum desagravo aí né, aos profissionais do direito,
que me perdoem. Esse é um desabafo de um brasileiro que tem uma leitura de sociedade e que tem uma leitura do que está acontecendo no Brasil. E é bom que vocês saibam como é que uns brasileiros estão pensando. Eu sou um deles que pensam isso, que pensa assim. É possível que nós tenhamos um futuro próximo, ou num futuro nem tão distante, né, profissionais do direito que vão ter a hombridade de observar a Constituição e respeitar o princípio mais importante, né, da justiça. A lei é feita para todos. Ah, ela está aqui, ó, ela ligou. Alô, é a Rô Conceição, a jornalista do Sul? Aqui não deu para mim te ouvir. É, eu. Rô, acabei de fazer meu desabafo aqui sobre a nota da OAB com relação, né, ao inquérito das fake news. Eu sei que muitos brasileiros ficaram à mercê dessa, né, dessa foice que foi esse inquérito. E agora a OAB está passando a mão, né, dizendo que tem que acabar com isso e tal. E aí eu vou abrir uma excepcionalidade e deixar você fazer um desabafo aí. Você tem 5 minutos para desabafar. Pode falar. Pois é, o pessoal está achando que Jesus, que era o dono da linha, né, morreu de frio, não é não? Porque a OAB, ela está se pronunciando agora, após 8 anos de sono profundo, porque tem as pessoas que são amigos dela, entendeu? Que está sendo agora convocados a fazer coisas. Aquela emissora que a gente conhece muito bem, os jornalistas sempre alimentaram o monstro por 8 anos, não é? Alimentaram e o levaram assim aos pícaros, né? E ele se sentiu famoso, se sentiu útil de colocar todo mundo naquele inquérito aberto de ofício, um inquérito que não tem tipificação penal, não é? O fake news não existe no Brasil. Então foi tudo o que aconteceu nesses 8 anos de perseguição ao pessoal da direita, ao Bolsonaro especificamente, entendeu? Foi tudo nulo. Esses 8 anos tem tudo que ocorreu de forma ilícita, inconstitucional, nesses 8 anos, tem que ser anulado. Tudo. Não é possível que hoje a imprensa, que sempre apoiou esse inquérito, sempre apoiou esses dois, especificamente esses dois que abriram o inquérito de ofício, que seria o Toffoli e o Moraes, e agora eles vêm de uma hora para outra e querem anular. Anular por quê? Ele não era aprovado nesses 8 anos, deve ter sido aprovado por eles, não foi? Eles querem anular agora por quê? Porque o deles está na reta. Entendeu? Então, qualquer um hoje que se insurgir contra aos componentes da Suprema Corte, ao bando, eu chamo de bando master, não é? Muita gente tem lá. Eu acho que é mais de 100. E o inquérito das fake news pode pegar o pessoal do INSS também, que roubaram os aposentados, não é assim? Então, está na relatoria de quem agora? O CPMI do INSS, a do bando master. Com o André Mendonça, o terrivelmente evangélico. O pastor, que com 28 anos de idade, ele recebeu uma profecia, que ele seria o cara que ia modificar leis no Brasil, não é? Então, todo mundo está apavorado em Brasília. O Brasil está pegando fogo e a OAB está agora querendo acabar com esse inquérito. E eu fico imaginando o seguinte: o nosso querido Jeffrey Tichini, que é o advogado que agora se insurgiu e toda a direita está aplaudindo ele caiu na pegadinha da OAB. E ele é um advogado experiente.
Ele esteve lá ele mesmo esses dias falou sobre a Lava Jato, porque ele esteve lá e ele viu de perto as pessoas que fizeram delações premiadas lá sobre o que aconteceu no Petrolão, no Mensalão, aquelas coisas todas. Ele disse, ninguém me contou, eu vi de perto o pessoal falando a verdade lá, que realmente tudo ocorreu nos governos do PT. E ele agora vem e cai na pegadinha da OAB. O Marcília, eu com a mesma opinião minha e com a mesma opinião de você. Estou aplicando o golpe, mais um golpe, porque 8 de janeiro já foi um golpe, né? Não praticado pela direita. Não. Quem condenou o pessoal do 8 de janeiro instituiu o golpe. E foi bem antes das eleições de outubro. Entendeu? E aí ficaram fazendo o quê? Colocavam uma mochila com um artefato explosivo. Lembram? Vocês lembram? Aí o que acontecia? Ia lá a Polícia Federal, ia lá o pessoal, né, das bombas, antibomba, iam lá e colocavam na conta de quem? Da direita. Aí aquele manifesto com o pessoal tudo com máscara, queimando ônibus e lá em Brasília, colocaram na conta de quem? Da direita. O cara que ia explodir uma bomba lá no aeroporto de Brasília, colocaram na conta de quem? Da direita. Entendeu? O 8 de janeiro foi o fechamento do que eles já tinham começado a fazer. E eu acho que isso aconteceu mais a época que tiraram o Lula da cadeia. Não é? Começou ali. Então vamos tirar o Lula da cadeia, porque ninguém combate o Bolsonaro, é ele, só ele. Aí descondenaram, aí limparam a ficha dele, não é? Liberaram ele para a eleição e colocaram ele no Planalto. E aí vem a OAB agora, depois de todo esse sono profundo, e ela foi provocada. Quantas vezes a OAB foi provocada para tomar uma atitude? Os advogados e o próprio Jeffrey Kine, que esteve lá defendendo o pessoal do Exército lá. Rô Conceição, eu acho que já deu o seu tempo, mas eu queria deixar só um adendo aqui. Fale. Que a OAB está fazendo essa menção agora, mas ela não está se retratando. Ela tá reconhecendo que ela apoiou essas iniciativas que são idênticas às que foram feitas anteriormente, entendeu? Como legítimas. Eles ainda não acordaram para a realidade. Você acha que eles não acordaram por aquilo que eu falei? O que a OAB colocou, eu até li a carta aqui, mais ou menos, assim, passei um olho correndo aqui com minha audiência aqui, e na carta eles deixam bem claro, entendeu? Que o inquérito das fake news foi uma atipicidade ilegal reconhecida pela OAB porque precisava perseguir determinada faixa de pessoas no Brasil. É o que está entendido na forma que eles colocaram. Então, mas você viu? Para concluir, eles colocaram isso porque eles estavam concordando o porquê que ela foi instituída. Pois é. Então, para concluir... E que agora eles querem acabar com ela porque eles sabem que podem pegar eles também. Então, vamos despedir do pessoal aqui e a gente continua conversando. Eu agradeço, viu, a participação. Eu gostaria que o pessoal aí que ouviu, eles também, no caso, comentassem sobre o que eles entendem, porque o importante no Brasil hoje é que as pessoas voltem a ter opinião. Porque a verdadeira democracia é aquela que convive, mesmo com opiniões diferentes, não é, João Paulo? Isso aí. Então tá agora, bom. Se a esquerda, a extrema esquerda, quer ter só uma opinião, então não estamos mais vivendo numa democracia. Nunca estivemos tão ameaçados como há 7 anos, nos últimos 7 anos, né? Pois é. Vamos ver se a gente recupera. Um abraço, obrigado. Um abraço. Viu, João Paulo? Falou, tchau. Tchau, tchau. Essa aí foi a Rô Conceição, a radialista do Sul. Ela pediu para chamar ela assim de a radialista do Sul. Se vocês acharem que ela deve fazer algum canal no YouTube, né, e colocar a sua opinião, comente aí.
Gostei da sua explanação, Rô. Pode fazer um canal aí que nós vamos te seguir. Eu gosto de você falando. E ela tem vontade de fazer isso, tá bom? Então tá bom, mas para a gente continuar fazendo isso, a gente precisa continuar apostando nessa parceria audiência e TV Del Rey, tá certo? Nossa chave Pix está aí, jpnoticias@gmail.com. Vamos caminhando? Tá bom, fique com Deus. Um abraço para vocês. E comentem, gente. Eu quero saber se vocês concordam com o que eu falei aqui ou se é só, né, uma interpretação viajada na maionese que eles falam, né, do João Paulo. Um abraço.